que irá começar a gravar nosso culto de hoje para depois poder colocar, né, no nosso canal do YouTube. Então, quero dar as boas-vindas a todos, né? Estamos iniciando nesse momento, às 9 horas em ponto, né, mais um culto de domingo da nossa igreja. Então, normalmente, bem-vindo a todos, né? Então, gostaria aqui de que nós, nesse momento aqui, possamos estar começando este culto com uma oração e pensando nesse momento em nosso Deus, em Jesus, convidando-os a ser os convidados de honra desse nosso culto. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, nós estamos gratos por mais uma semana que o Senhor nos deu, mais uma semana que nós podemos nos reunir como igreja, mesmo agora à distância, que nós estamos podendo nesse momento, Pai, estarmos conectados, podendo ver os rostos de cada irmão, podendo aqui, Senhor Deus, ao mesmo tempo, estarmos pensando no Senhor, estarmos aqui juntos como só corpo, louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai. Nós oramos aqui para que o Senhor seja aqui, Pai, e o convidamos para ser o convidado deste culto, que o Senhor sente no teu trono, Pai. E que nós possamos aqui nesse dia de hoje, estarmos olhando para o Senhor, estarmos te buscando mais. E que neste dia, o Senhor possa estar falando aos nossos corações, através dos louvores, através dos testemunhos, através da mensagem, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de abrir esse culto com uma leitura bíblica de Salmos, capítulo 27, versículo 4 e 5. Salmo 27, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, me porá no alto de uma rocha. Esse aqui é um salmo bem bonito, né? Que é claro que aqui nesse tempo, Davi estava falando muito também do templo que havia, né? Mas hoje em dia, o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, a morada do Senhor está em nós. E que aonde o Espírito de Deus estiver, nós podemos encontrar paz, abrigo, nós podemos sentir a presença dele nos guardando, nos protegendo, né? Então, irmãos, e quando nos reunimos como igreja, realmente nos sentimos mais fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança de uma esperança e um futuro melhor, que nós não estamos olhando aqui para obras de homens, não estamos confiando a nossa salvação apenas naquilo que as pessoas fazem, os cientistas, os governantes, né? Nossa esperança também, claro que não descartamos a importância da vacina, mas a nossa esperança maior está em Deus, que tem o melhor para nós, né? Enquanto isso, vamos seguindo, confiando em Deus, que no tempo dele, sua vontade será feita sobre nossas vidas. Amém? Eu gostaria nesse momento aqui agora, passar agora para o louvor com a família Yoshida. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que bom poder estar mais um dia aqui junto com os irmãos. Então, vamos começar esse momento aqui, né? Com uma oração, com o momento da gente se colocar, né? Diante de Deus, colocar para o Senhor, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos nos reunir aqui?
Então, quero dar esse tempinho aí para os irmãos estarem fechando seus olhos, falando com Deus, colocando suas preocupações, tudo que possa atrapalhar, todas as distrações, colocando aos pés da cruz, que a gente possa estar agora se concentrando em Deus, né? Se concentrando na sua presença, tendo consciência do seu amor por nós. Vamos ter esse momento junto com o Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos escolheu, Deus. O Senhor sonhou conosco, Pai, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ser formado. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por esse valor que o Senhor nos dá. Mesmo nós não merecendo nada, mesmo nós não tendo feito nada, pelo contrário, muitas das vezes a gente te entristece, Deus, nos perdoa por isso. Mas nós te agradecemos também por esse teu amor, Deus imenso. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos dá essa esperança de no final, Deus, ter a oportunidade de morar contigo, de estar contigo. Obrigada, Deus, por essa esperança que o Senhor nos dá. Que nós possamos também, Pai, compartilhar dessa esperança com esse mundo, Pai. Esse mundo que está tão nas trevas, Deus, tão perdido, Pai. Nos usa, Senhor Deus, cada um de nós, Pai, como luz, como faróis, Deus, instrumentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós viemos aqui, Pai, louvar o Senhor, adorar o Senhor, Deus, te entregar sacrifícios, Pai. Nós queremos te entregar nossas vidas, colocar, Pai, aos teus cuidados, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vem encontrar conosco, Pai. Então, essa primeira música, nosso hino um pouco antigo, mas fala de levantar, né, esse grito de louvor para Deus, né, agradecer, louvar a Deus por quem Ele é, né. Então, convido os irmãos a adorar, a louvar o Senhor. Nós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Do soberano que fugir, do lua prata reluzir, alouvai-o, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já, alouvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória do Senhor e Pai. Alouvai-o, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, alouvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai. Deus dos anjos louvai,
Então, continuando nesse sentido, vamos falar para Deus que nós queremos Ele, nós queremos a face dEle, nós queremos a glória dEle, nós queremos a presença dEle. Então, vamos louvar, vamos chamar a presença dEle, falar que nós queremos buscar cada vez mais Ele. Pegar um pano desse que não quer mais, uma cadeira velha. Vou tirar pra jogar fora. Os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo
vamos falar agora, exaltar o nome dele, dizendo porque ele vive, falando, reafirmando a nossa confiança nele, reafirmando o que nós cremos que Jesus é, que Deus é e o que ele fez por nós. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então serei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor morreu por nós, Pai, por amor a nós, Deus. Obrigada pelo teu amor sacrificial, Senhor Jesus. Que nós possamos, Deus, nos posicionar como cristãos, posicionar como filho de Deus nesse mundo em que a gente vive, nesse mundo em que estamos peregrinando, e que nós possamos estar mostrando, Deus, esse teu amor, mostrando o quão misericórdia o Senhor é, o quão grande o Senhor é. E Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia viver uma vida santa, viver uma vida que agrada ao teu coração, Deus. Em nome de Jesus eu que te peço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus pelos louvores que ele recebe de nós.
E antes de começar a próxima parte do nosso culto, que é sobre testemunhos, eu vou só ler uma passagem, duas passagens, na verdade, que fala sobre esse momento, né? A primeira está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, vou ler do 7 e 8. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Que é o Espírito Santo que vai nos dar esse poder de testemunhar sobre Ele, sobre o que Ele fez em nossas vidas, né? E que nos dá essa confiança. E completando, também temos aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, né? Que o anjo falará, Jesus falará, né? E o anjo virá e diz assim, eles o venceram. Vou ler também do 10, que é melhor, versículo 10 e 11. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então, irmãos, esse momento é um momento que nós temos de testemunhar o que Deus fez em nossas vidas, ou através de nossas vidas, e também compartilhar orações, pedidos, para que esse nosso Deus, que o que nos enche de poder, que vem dele, do Espírito Santo, irá nos ouvir e fazer aquilo que é melhor para nós. Amém? Então, nesse momento, eu deixo aberto os testemunhos. A Laura já tinha me falado antes que ela gostaria de testemunhar hoje, né? Então, vou primeiro passar a palavra para a Laura e depois tem um testemunho gravado da Márcia. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo bem? Sim. Já estou ouvindo o Ademir lá no outro quarto falar. Amém. Bom dia. Eu não sei se eu cheguei a comentar ano passado, mas eu creio que não. Eu comentei com algumas pessoas. Eu vou tentar ser breve, rápida, meus pastores. Eu sei que vocês querem que a gente seja rápida, breve, mas eu tenho orado e pedido a Deus para que eu seja. Ano passado, logo no início da pandemia, creio que meados de abril, nós tivemos, eu não tenho dúvidas que eu tive, né, pelos sintomas e porque eu ouvi a voz do Espírito Santo me direcionar acerca de cada sintoma. Eu tive algumas coisas mais do que Yuri e Adams. Yuri teve, creio, bem leve, Adams teve algumas coisas, né? E nós conseguimos passar sem tomar remédio específico, porque nessa época não tinha uma definição do que tinha que tomar para o tratamento, mas cuidamos muito da imunidade, né? E graças a Deus passamos. E às vezes a gente pensa que a gente tem peito de aço e a gente não tem, né? Eu estou bem, eu não vou pegar de novo. Lógico que eu não fui irresponsável de não usar máscara, de não usar álcool, mas eu creio que em algum momento a gente acaba se perdendo, a gente acaba relaxando. É igual a questão do pecado, a gente tem que vigiar e orar, estar atento para o que está acontecendo ao nosso redor. Pois bem, assim como Deus nos dá sinais, o nosso corpo também dá sinais. E eu comecei a sentir alguma coisa estranha, eu disse, meu Deus, eu tenho alguma coisa, eu não estou normal. Pois bem, no dia 5 de janeiro, eu me senti muito mal lá na empresa, muita dor no meu corpo, muito frio, eu não estava normal, não estava. Tanto é que eu almocei, arrumei as cadeiras, deitei e não consegui me sentir melhor. Vim embora para casa, parei na drogaria e comprei remédio para gripe normal. Quando eu entro, que eu abro a porta, que eu dou de cara com Yuri, eu pergunto, Yuri, o que foi? Mãe, eu não estou bem. Pronto. Eu esqueci o que eu estava sentindo
e me foquei nele. O que ele está sentindo? Tudo que ele me disse que ele estava sentindo era o que eu estava sentindo. Dor no corpo, febre, mal-estar. Gente, a gente tem que realmente estar firme no Senhor. E por alguns instantes do meu dia, desse dia que eu vim para casa, eu entrei para o natural e saí do meu espiritual. Eu quis, de qualquer maneira, arrumar remédio. Eu saí, fui para a drogaria para comprar ivermectina, azitromicina, e não consegui. Por quê? Porque eu estava com a força do meu braço. Eu não tinha nem orado pedindo o direcionamento dele, porque eu fiquei tão desesperada quando eu vi o Yuri ruim, que eu esqueci completamente de mim e me preocupei com ele. Meu Deus, o que vai acontecer com o Yuri? Então eu saí de casa, fui atrás, não consegui. O rapaz da drogaria, a senhora tem que ter receita. E já começou a me dar, sabe, aquela ira. Vim embora para casa, comecei a ligar para as drogarias e nada, ninguém respondia. Dei para o Yuri os remédios que eu tinha comprado e passamos a tarde toda, já me isolei no quarto com eles. Bom, a gente vai ficar por aqui porque eu creio que a gente está com Covid. Consegui mais 2 drogarias e uma eu liguei e pedi ivermectina e na outra azitromicina. E nada de chegar. Só que eu vim para esse quarto onde eu estou aqui, que é o meu quarto de oração, e eu disse: Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida e a vida do Yuri. Que seja feito a sua vontade, não a minha. E realmente eu descansei. Orei, vim para cá, chorei, pedi perdão, até porque eu tentei, na força do meu braço, resolver as coisas, não é desse jeito. E dormimos. E eu não sou de deixar meu telefone ligado. Quando eu vou dormir, eu desligo. Pois, quando eu orei, disse: Senhor, que o remédio que eu tenho que tomar, que o Senhor traga, que chegue na minha porta. O remédio que chegou aqui foi a azitromicina, 10 para 1 da manhã. Pedi para o Adams descer e tal, nós já começamos a tomar. Mas na minha ignorância, eu disse assim: eu vou dar o remédio só para o Yuri e eu não vou tomar, porque se faltar para ele, o remédio está aqui. No outro dia, Deus já tratou comigo: você tem que tomar também. Então, no outro dia, eu comecei a tomar. Então, assim, gente, a gente tem que saber realmente a voz que a gente está ouvindo. Às vezes, na multidão, são várias vozes, mas a voz que a gente tem que ouvir é a do Senhor. É para Ele que a gente tem que buscar. Uma coisa que veio muito forte em mim foi que há 4 anos atrás, a situação que eu passei, onde eu perdi tudo, não tinha ninguém, eu tinha Ele comigo, onde eu sempre tive, e eu não enxergava, e Ele não me abandonou. De lá para cá, nunca, não me faltou nada. Então, foi um momento, realmente, como diz em Salmos 23, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da sua justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse salmo nunca foi tão claro e verdadeiro para mim nesse tempo. Um tempo que eu creio que eu ainda mais busquei, pedi, chorei, não só por mim, pela minha família, mas pelo mundo inteiro, pelo Amazonas, pela situação que dia 5, numa terça ou quarta-feira, no sábado, se viu a notícia que Manaus não tinha oxigênio, não tinha nada, pessoas morrendo. Na hora, eu me desesperei, eu disse: meu Deus, se acontecer alguma coisa com a gente não tem para onde ir. E eu vim para cá, para esse quarto de novo e disse: Senhor, eu entrego em tuas mãos essa situação que está acontecendo em Manaus, nos guarda o Amazonas. Então, assim, é um momento assim que... mas por que não pediu oração no grupo? Porque era um tempo meu e Deus, era um tempo de crescimento. Aonde estava a minha força, a minha segurança? É nele. Era para ele que eu tinha que olhar, era para ele que eu tinha que jogar a minha confiança. Eu sei que pessoas que ficaram sabendo do nosso estado, meu e do Yuri, ligavam e diziam: como é que tu tá? Não, tô ótima. Ai, não, te acalma, porque daqui a tal dia é pior o sintoma. Eu repreendia. Eu sei que a pessoa não tinha culpa, né? Às vezes, na ignorância, no desespero de se ver a situação, eu dizia: não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me guarda, é para ele que eu tenho que olhar, ele que eu tenho que confiar. E eu repreendia, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
Então, o inimigo usa, às vezes, pessoas para abalar a nossa fé, abalar a nossa intimidade. E eu disse, não, isso é uma coisa que ninguém vai abalar, é eu e ele. Ele é meu pai, eu sou filha, filha amada. Ele é o médico dos médicos. Então, eu olhei para o alto e olhei para ele. E eu lembro também que, quando começou essa situação de Manaus, eu disse, meu Deus, o que nós, como igreja, estamos fazendo? Porque eu via o homem, muitas pessoas se envolvendo na ação de atrás de oxigênio. Eu disse, meu Deus, uma hora a força humana acaba, mas a força de Deus nunca. Então, é o exército do Senhor que tem que ser levantado, é a mão do Senhor que tem que dar o direcionamento, que tem que nos sustentar e nos dar a direção no que fazer. Gente, eu sou uma das pessoas que sempre falei muito e entendi muito a questão da intercessão nessa quarentena. O que eu mais fiz nesse tempo foi interceder por mim. Quando o pastor Masashi leu o Salmo 27, né? Que ele fala assim, no 4, uma coisa pedi ao Senhor, que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi não deixou de fazer uma intercessão por ele, para que ele se mantesse firme na presença do Senhor, que ele olhasse para o Senhor. E é isso que nós precisamos também fazer, interceder por nós e pelo mundo, que o mundo tem necessitado disso. E quando eu comecei a ver a situação do Amazonas, eu saí mandando mensagem para todo mundo. No grupo de intercessão da Ezenet, eu disse, orem por Manaus. Mandei para o pastor Juscelio, para todos que eu seguia. Missão Moriá, pastor Atalita, todos. Eu disse, meu Deus, a igreja tem que se levantar, os pastores têm que se levantar para orar, para interceder. Foi o que veio para mim nesse tempo, nesse momento. Foi a Laura? Não foi. Foi o clamor da igreja em oração, que chegou até o Senhor e ele movimentou. Dias depois, a Ezenet já começou a lançar intercessão e oração lá no grupo pelo Amazonas e pelo mundo. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se unir. Os dias são maus. Como eu disse, os sinais que eu senti no meu corpo são os sinais que nós estamos tendo. Para mim foi um tempo desesperador, mas eu olhei para o alto, eu olhei para o Senhor e pedi para que Ele guardasse a minha casa e que fosse feita a vontade dEle, porque se eu tivesse que ir, eu saberia para onde eu ia. E lá nós teremos amor, carinho, cuidado. Isso tudo que a gente vive hoje, a gente não vai passar. Então, o que eu posso deixar para vocês hoje, por mais que a gente ande por um vale de trevas e morte, que a gente não tenha medo, porque a nossa segurança e a nossa fortaleza é Ele que nos guarda e que nos cuida. Não é a força da nossa mão, não é o nosso entendimento, mas é Ele. Se a gente estiver firme, caminhando, nada vai nos faltar. Medo, vamos ter. Isso é normal porque somos humanos, mas Ele vem e derrama sobre nós o refrigério. E eu quero dizer assim, toda a honra e toda a glória a Ele, que nos sustentou, nos guardou. Eu esperei passar 20 dias até para eu voltar a trabalhar e até testemunhar, né? Para a gente estar bem, eu estou fazendo tratamento, os exames, eu e Yuri, mas até aqui o Senhor me sustentou. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Então, agora vamos ouvir o texto. Obrigado, irmã Laura, pelo seu testemunho. E agora vamos ouvir a irmã Márcia, que gravou um testemunho. Graça e paz, família de Deus. Então, eu venho aqui, né, gravar meu testemunho de ter superado essa doença, né, são hoje mais de 20 dias. Então, assim, primeiramente agradecer a Deus, né, pela saúde, pelo consolo, pelo conforto. Sei que foram momentos assim delicados, mas assim bem diferente de outras situações. Eu estava bem mais consolada, vamos dizer assim, por Deus, né? E mesmo com a doente, né? A família toda doente. Então era uma situação mais delicada de lidar, preocupada com minha mãe, preocupada com meus irmãos, minhas cunhadas. Então foi um momento assim mais tenso, mas
de agradecer a Deus. Tomei medicamentos que antigamente já tinha tomado, tipo amoxicilina, que me faz muito mal. E dessa vez eu fiz um ciclo de 7 dias de amoxicilina de 500 miligramas e não tive reação nenhuma, entendeu? E depois eu fiquei pensando, né, que de certeza é mão de Deus, né, mão de Deus no cuidar, a parte de Deus. Deus é muito fiel, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer as orações pela igreja, pelos irmãos da igreja. Eu também orando por todos. Não estava acompanhando muito bem o WhatsApp, as situações, porque realmente eu não tinha muitas condições para isso. Mas minha oração, orando por todos. A minha parte, né, é uma coisa que é muito minha, de orar pela igreja, pelo corpo de Cristo. Eu tenho certeza que nós que temos essa certeza do corpo de Cristo, né? Nós somos mais fortes juntos, né? Então eu creio muito nisso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Agradeço a minha família e a minha família em Cristo também. Obrigada por tudo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Amém. E agora, convido a irmã Fabi, que também deseja testemunhar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu hoje venho aqui, assim como a minha irmã Laura e minha irmã Márcia, glorificar, adorar a Deus, porque foi uma semana de muitas vitórias e Deus tem me curado de forma sobrenatural, não só o corpo quanto o espírito. Eu estou hoje no meu 14º dia. Graças a Deus, glorifiquei muito a Deus, ninguém foi contaminado na minha casa. Meus pais são idosos, né? E nem minha filha, nem a secretária, nenhuma das pessoas que convivem comigo foram positivadas. Todo mundo está livre, né? Graças a Deus. Os meus exames foram todos excepcionais, os médicos até se surpreenderam porque meu pulmão não houve evolução. 10% ele começou e hoje continua em 10% de comprometimento. Ainda sinto falta de ar, continuo o tratamento de fisioterapia pulmonar, mas só tenho a agradecer e glorificar a Deus pelo cuidado, pelo amor sobrenatural que Ele tem feito por mim nesses 14 dias. E eu quero agradecer as orações, as preocupações de todos. Não é fácil, aqui é um dia de cada vez, né? Mas eu entendi que esse tempo não é um tempo de isolamento, na verdade é um tempo para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que o nosso corpo precisa, o quanto é importante que a gente cuide não só do nosso corpo, mas também do nosso espírito, das nossas vontades, e o quanto que Deus é misericordioso. Uma coisa que me tocou muito no testemunho da Laura foi que eu também fiz, assim, nesses dias, é observar a quem a gente vai confiar, a quem a gente compartilha nossas angústias, porque as pessoas muitas vezes tentam ajudar, né? Mas elas podem ser cruéis também. Não tem muita empatia em perceber que o momento é difícil. Hoje você está no 5º, no 7º dia de doença, daqui a pouco você não sabe, ela é uma doença que ela evolui muito rápido, amanhã a gente não sabe como a gente vai estar. Então, que a gente possa estar realmente entregando isso na mão de Deus, porque só quem sabe é Ele. E
Como eu falei, eu estou com 14 dias fazendo tratamento. Eu quero testemunhar e dizer para os irmãos, quem for cometido dessa doença daqui para frente, faça o tratamento precoce. Não espere, não espere. É muito importante que a gente haja nos primeiros dias de doença. Eu tenho essa experiência aqui do tratamento precoce. O meu tratamento todo foi assim, muito bem assistido. A médica que está me acompanhando, ela tem disponibilidade para ajudar gratuitamente quem precisar. Quem quiser também de ajuda, informações a respeito de vitaminas que se precise tomar, de alimentação, o que for preciso, eu quero me colocar à disposição dos irmãos, tá? Para testemunhar mesmo tudo aquilo que eu estou passando, né? Que eu acredito que todos, nossa experiência, ela é importante, ela precisa ser compartilhada. Mas principalmente, só quero glorificar e aleluia, Senhor. Muito obrigada por tudo. Tem sido um tempo muito especial. Obrigada a todos os irmãos, as orações, as preocupações, todos aqueles que entraram em contato. Eu sei que estavam em oração e espero que todos sejam protegidos pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nesse momento aqui agora, eu vou pedir para nossa irmã Anne orar aqui pelos testemunhos e também já orar pela... Opa, alguém quer falar? Acho que não foi um... Ah, não foi um mau contato. Não, A mamãe gostaria de testemunhar. Ah, sim. Então, deixa... Ainda é possível ainda? Vai ser bem breve. Sim, pode. Então, minha mãe tá com um problema de saúde, né? Já tem algum tempo. E por conta da pandemia, ela precisa de cirurgia, né? Mas aí por conta do momento que a gente vive, nós estamos postergando, né? Esperar passar um pouco, porque ela é do grupo de risco. E a gente vem, né, tratando em casa, enfim. Quando foi na semana passada, acho que está com uns 15 dias mais ou menos, ela caiu em depressão. E quando ela cai em depressão, assim, é muito forte, muito grave mesmo. Ela fica no nível, assim, de não querer tomar banho, de não querer comer. É muito triste. E aí meu irmão até no momento de desespero, parou de trabalhar, né? Pediu licença do trabalho para cuidar dela, porque ele é o único irmão solteiro. E aí a gente desesperado, cada um morando na sua casa. E aí nós tivemos o discernimento de nos unir, né? De nos unir em oração pela cura dela. E aí começamos, né? Nós somos uma família de 8 irmãos, né? Todos eles são casados e a gente tem um grupo só desses irmãos. E no começo da oração, ela fala que eu tô testemunhando. No começo da oração, nós éramos apenas 3 irmãos, né? E aí foi aumentando, hoje nosso grupo é de 8 irmãos. E nós estamos nos encontrando desde domingo passado, hoje está fazendo 8 dias, né, dos nossos encontros. Nossas orações começaram com 20 minutos de oração, hoje tem dias que a gente passa 1 hora e 15 orando, clamando ao Senhor, e para a honra e glória do Senhor Jesus, no nosso encontro de ontem, a minha mãe já tinha tomado banho, já estava participando, né, estava até fazendo coraçãozinho, começou a ter forças, começou a melhorar, perdoou o meu pai, porque tem muito rancor aí também no meio, são vários problemas, né, acumulados, e aí gera essa questão da depressão. Então, o nosso testemunho hoje é esse, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, a mamãe está bem, e eu tenho fé em Deus que no outro domingo eu já vou dizer que ela já está tomando banho sozinha, que já vai estar curada, né. E o mais legal de tudo isso é que esse grupo que surgiu por conta desse problema da mamãe, a gente já conversou e nós vamos ter encontros semanais, né? Onde toda a família vai estar orando uma vez na semana por qualquer problema que a gente tem, ou então até para agradecer, né? Então, vai ficar, né? Em nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Então, vou passar para a Anne para ela orar, né? Pelos pedidos, pelos testemunhos aqui, né? E também orar pela mensagem do pastor Sérgio e pelos dízimos e ofertas.
Amém. Toda a honra e glória ao Senhor, né? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tantos testemunhos, Pai, não testemunhos de situações que foram difíceis, mas testemunhos, Deus, onde cada um experimentou de uma forma sobrenatural, Deus. Aquilo que está escrito na tua palavra, na tua promessa, onde diz que para aqueles que te amam, tudo vai cooperar para o bem. Pai, eu quero te louvar e te agradecer que em meio, Deus, às tempestades, às tribulações, às enfermidades, Pai, o teu povo sobre encontrar o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia e na tribulação, que somente o Senhor, Deus, somente o Senhor pode ser. Obrigada, Deus, por tantos testemunhos de milagres, Deus, não apenas na saúde, mas na alma, Deus, mas no espírito, porque se tem algo, Deus, que o Senhor valoriza, Pai, se tem algo que o Senhor fez, Deus, por amor a nós, foi nos socorrer, Pai, nos socorrer deste mundo mal, para que nós pudéssemos ter um encontro íntimo, profundo e genuíno, Pai, genuíno com o Senhor. E eu vejo o Senhor fazendo isso, Pai, em meio a essa pandemia, o Senhor transformando, Pai, aqueles relacionamentos que precisavam se estreitar, aqueles relacionamentos que precisavam, Deus, de mais profundidade, de mais mergulho na Tua presença, Deus, em dias, Pai, em dias de consolo, em dias de intimidade, em dias, Pai, de discernimento espiritual, em dias, Pai, de sentir, Pai, o abraço do Pai Celestial, o consolo do Pai Celestial, assim como Jó, Pai, que passou por tantas dificuldades e no final de tudo ele falou, Pai, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, esse é o processo do Senhor nas nossas vidas, Pai. A tua palavra diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, o Senhor já venceu esse mundo, Pai. Já venceu esse mundo e nós como filhos, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que essa promessa dia após dia, Pai, ela venha a ser enraizada no nosso coração. Quando vier o medo, quando vier a tristeza, quando vier o desespero, que nós possamos ouvir apenas a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor possa nos conduzir, Pai. Nos conduzir às águas tranquilas. Porque a tua palavra diz que ainda que o homem, Pai, ou o pai e a mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonaria, Pai. Essa é a tua promessa, Pai, para o teu povo, para aqueles que te amam. E eu vejo o Senhor fazendo essa obra nas nossas vidas. Eu vejo o Senhor fazendo essa obra nos nossos corações. Por isso eu te peço, Pai, nessa manhã, continua abrindo os nossos olhos, continua abrindo os nossos ouvidos espirituais. Não permita que nós venhamos nos distrair, Pai, com as coisas passageiras, com as coisas desse mundo, Deus. Mas pelo contrário, Deus, que nós possamos estar atentos para aquilo que é eterno, para aquilo que a única coisa, Deus, que nós iremos levar nessa vida, Deus, que é a nossa salvação, que é a eternidade, Pai. Por isso que cada um de nós possamos estar, Jesus, sempre alinhando o nosso coração com o teu, ouvindo a tua doce voz. Quero te agradecer também, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que foram levantadas, que o Senhor venha transformar, Pai, essas sementes que foram lançadas, Pai, em sementes que vão abençoar muitas e muitas vidas, Pai, que o Senhor dê sabedoria a todos que estão envolvidos, Pai, na administração desse presente, Deus, que é a oferta, são os dízimos, e nós entregamos para o Senhor, Pai, que é o nosso mordomo, e te pedimos sabedoria dos céus, sobre cada um, sobre a tua igreja, sobre o teu corpo, para que seja usada conforme o teu querer. E abençoa, Pai, a vida, Pai, financeira de cada um aqui presente, Pai, que nós sabemos que muitos talvez não estejam trabalhando, mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor jamais deixará faltar o pão, Deus, na vida dos teus filhos, que o Senhor alimenta os passarinhos. Imagina os teus filhos, que o Senhor ama tanto. Pai, abençoa também a vida do teu servo, o pastor Sérgio, que estará trazendo a mensagem agora nesse momento. Vem com a tua unção de sabedoria, Deus, vem com a tua unção
da tua palavra, Deus, que dos seus lábios venham fluir rios de água viva, Pai. E através da sua vida, nós possamos, Senhor Jesus, receber palavras de vida eterna. Eu declaro, Deus, através da tua palavra, salvação, cura e libertação sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos com espada de fogo, Deus, ao redor da sua vida, ao redor da sua família e tudo que leva o seu nome. E que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti através daquilo que o Senhor vai fazer, Pai, em nossas vidas. Prepara o nosso coração como território fértil, Deus, para receber essa palavra, Deus, essa boa semente. E que ela venha frutificar, ó Deus. Venha frutificar de uma forma nova e de uma forma grandiosa, Pai. Em nome de Jesus. Queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Bom dia. Privilégio a gente estar reunido para adorar o Senhor, para ouvirmos daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos, nos alegrarmos juntos, intercedermos, e nesse momento a gente separa esse tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Então abra o seu coração, abra a sua mente para a palavra de Deus, para a voz de Deus, para aquilo que Ele quer falar no seu coração nessa manhã. Irmãos, nós temos meditado sobre algumas coisas muito importantes, que Deus quer que a gente preste atenção na sua palavra num tempo como este que estamos vivendo, num tempo sem comparação como este. E desde 2 domingos atrás, nós temos olhado para aquilo que é mais importante em nossas vidas, a decisão principal que nós devemos tomar, que Deus propõe que a gente tome, que tem a ver com a salvação, com a vida eterna. Então, nós temos conversado sobre isso, sobre o que a Bíblia diz sobre a vida eterna com Deus, porque a Bíblia diz que a morte não é o final, mas Deus propõe e quer que todos nós experimentemos uma vida com Ele que seja eterna e que seja também plena de alegria, de significado, de propósito, de tudo aquilo que a gente procura. Isso é a salvação que a Bíblia diz, né? Então vamos relembrar, vamos ver quantos estão lembrando daquilo que a gente frisou no domingo passado. Olha só, precisa só de uma única coisa. Para ser salvo, para ter a vida eterna, a Bíblia diz que basta uma única coisa, nada mais além de uma única coisa. Será que a gente vai lembrar disso? Então não abra seu áudio, né? Não precisa abrir seu áudio, pode manter fechado, mas se você se lembra da frase, eu vou falar e você repita comigo, tá certo? Qual é a única coisa que alguém precisa fazer para ser salvo? Crer de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. Vamos falar de novo? Crer de verdade em Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, a Bíblia diz que não precisamos de obras, não precisamos de sequer obedecer o que a Bíblia diz, em tudo, porque nós não temos condições para isso. A Bíblia diz que basta uma coisa, a salvação não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, mas a Bíblia diz que Jesus já morreu na cruz e oferece de graça a vida eterna para quem quiser receber, e basta essa única coisa, crer de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. Então nós estamos vendo, na verdade, eu acho que o X da questão é entender bem isso. O que é crer de verdade, né? Por quê? Porque nós vivemos num país cristão, de cultura cristã, né? Na verdade, todo o Ocidente, né? Europa, as Américas, tem essa cultura cristã. O cristianismo, sem dúvida nenhuma, é a maior influência cultural, mesmo se for visto apenas como uma influência cultural, é a maior influência cultural no mundo hoje, né? Essa é a realidade. Então, no nosso país, é claro que se o Ibope fizer uma pesquisa perguntando assim, né? Você crê em Jesus? A maioria, a esmagadora maioria das pessoas vão responder que creem, né? Agora, o X da questão importante é o quê? É que a Bíblia diz que crer em Jesus tem que ser de verdade, né? Por isso que eu estou usando essa palavra, crer de verdade. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz eu creio em Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Jesus é meu Senhor, vai entrar nos céus, vai ter a vida eterna. Então, por isso, nós estamos vendo bem o que é crer de verdade, tá certo?
Então, essa é a chave da questão. O que de fato é crer de verdade? E eu vou dizer mais uma vez, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dentro da igreja evangélica, muita gente dentro da igreja evangélica não está entendendo bem o que é crer de verdade. E, claro, cada um precisa avaliar a sua vida, mas muitos na igreja evangélica estão achando que estão crendo de verdade, mas à luz da Bíblia não é isso. Porque crer de verdade vai além de acreditar. Então, acreditar que é verdade, amém, isso é um passo importante. Mas a Bíblia diz que os próprios demônios sabem disso, eles acreditam que Jesus é Filho de Deus, que Ele é Senhor. Então, o crer de verdade é além disso. Na verdade, eu vou agora deixar mais claro dizendo o quê? O crer de verdade significa uma atitude, um compromisso, uma postura radical diante de Jesus. É uma postura, uma atitude, um compromisso, uma postura radical de ter Jesus como Senhor, como dono da nossa vida e como nosso Salvador. Então, se alguém te perguntar, né, bom, para ser salvo, o que precisa? Aí você pode responder, olha, basta crer de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. E aí, o que é esse negócio de crer de verdade? É claro que não muda muito, mas aí vocês vão entendendo melhor. Mas o crer de verdade não é fazer coisas. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras. O crer de verdade é uma postura, um compromisso que se assume, uma atitude que se toma radical de ter Jesus como Senhor e como Salvador. Agora, é claro, se eu tomar essa postura, se eu assumir esse... Vou mudar a ordem, vou falar a palavra mais forte para mim é compromisso. Se eu assumir esse compromisso radical, se eu adotar essa postura, essa atitude radical, é claro que eu farei muitas coisas, tá certo, irmãos? É claro que o todo, na verdade, o todo da minha vida será afetado por esse compromisso. Então, para ser salvo, precisa fazer algo? Não precisa, basta crer de verdade. Só que quando você crê de verdade e é salvo, como consequência, você fará muita coisa. Qual é uma evidência de que alguém crê de verdade? É porque a vida dela é transformada. Se não há transformação nenhuma de vida, então você precisa perguntar e questionar diante de Deus se o crer que você está tendo é de verdade. Ah, então, pastor, precisa crer e fazer as coisas e mudar a vida? Não, não, só precisa crer. Só precisa crer de verdade. Mas se você crer, vai acontecer, tá certo? Perfeito, vai acontecer na perfeição? Claro que não, na perfeição só no céu. Só no céu. Mas vai acontecer. Em algum nível vai acontecer, mas vai acontecendo progressivamente. Cada dia mais, cada ano que passa, você vai vendo que cada vez mais, de fato, Jesus é seu Senhor. Jesus é seu Salvador. Mas basta crer, basta crer. E é uma decisão. Até uma criança pode tomar, pode ser tomada a qualquer momento. Isso é importante você entender. Pois bem, o que nós estamos vendo nesses dias? Em termos mais concretos, então, o que significa crer de verdade? Nós já vimos duas coisas, eu vou resumir em duas. No primeiro domingo que a gente meditou sobre isso em dezembro, nós vimos que crer de verdade necessariamente implica arrepender-se dos pecados. Arrependimento de pecado. Eu decidir, não quero mais pecar, não quero mais desobedecer a Deus. Vou conseguir obedecer completamente? Não. E Deus não está exigindo isso. De novo, né? O crer não é fazer. O crer é eu decido, eu me arrependo. Se fica uma postura de dizer, não quero mais, com todas as forças do meu coração. Com todas as minhas forças, eu digo não para o pecado. Eu digo não para o pecado e quero crescer dizendo não. Então, eu já disse bem claro naquele domingo, você conscientemente, por decisão própria, dizer assim, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo isso, você não está crendo de verdade em Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer. E eu vou dizer então bem claro, você não tem a vida eterna. Porque se não crer de verdade em Jesus, não tem a vida eterna. Então, se tem uma situação que você não pode entrar, você tem que, se estiver, você tem que se arrepender e sair imediatamente dela, do pecado deliberado. Tá. Segunda coisa que nós meditamos domingo passado, então isso está bem fresco na nossa mente, né? É que crer de verdade em Jesus como Senhor implica em abrir mão, em renunciar a todas as coisas. Crer de verdade em Jesus como Senhor é que Ele é meu dono.
Então agora o que vai contar na minha vida não são mais os meus planos, os meus projetos, as minhas decisões, a minha vida. Não, agora eu entendo que eu abri mão dos meus planos, meus projetos, minhas decisões, meu tempo, minha vida, porque agora eu vou viver os planos de Deus para mim, os projetos de Deus para mim. Eu vou usar o meu tempo como Deus quer que eu use. Eu vou gastar a minha vida como Deus quer que eu gaste. E que isso é muitas vezes melhor do que os meus planos. Deus é um Deus de amor, o que Ele quer para nós é o melhor. Então eu vou dizer bem claro, crer de verdade em Jesus implica em renúncia integral, implica em consagração integral. Você entregar tudo para Deus, tudo para Jesus, porque isso que é Ele ser Senhor. Sem isso não é Senhor. Então, olha só, de novo, é uma atitude, mas que se refletirá, se você toma essa atitude de verdade, isso vai se refletir na sua vida. Ah, mas então eu tenho que viver 100%? Não. De novo, você não precisa fazer. Se você quer, se você decidiu essa atitude, você tem a vida eterna, você está salvo. Mas isso vai se refletir no seu dia a dia. E por isso mesmo, você olhando o seu dia a dia, você consegue avaliar também se de fato você está abrindo mão de tudo para fazer a vontade de Deus ou não. Isso você que vai perceber na sua vida. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos num outro texto-chave, muito importante. Então, esse texto a gente vai ficar pelo menos 2 domingos. Domingo passado eu falei, a gente vai continuar vendo isso, né? E o texto é justamente Lucas 4, de 25 a 33. Por favor, abram suas Bíblias, os seus aplicativos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 25 até 33. Vou pedir para o irmão Newton ler para nós, por favor. Lucas 4. Desculpa, errei. Perdão, irmãos, é Lucas 14. Obrigado, eu não consegui enxergar a tempo aqui. Desculpa, Lucas 14, de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Obrigado. Foi avisado aqui pelo Alex também aqui. Obrigado. Obrigado, Newton. Eu achei que tinha desmutado, não desmutei. Olha só que interessante. Esse texto, por 3 vezes, ele usa essa expressão: se não for desse jeito, não pode ser meu discípulo. Então, qual é o assunto central desse texto? Jesus está apresentando condições indispensáveis para alguém que quer ser discípulo dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo o que significa ser um cristão, ser um discípulo, um seguidor dele. O que precisa ser feito? Em outras palavras, vamos traduzir para o que a gente está meditando. Jesus, na verdade, está explicitando o que significa crer de verdade nele. Porque, na verdade, para ser discípulo de Jesus, para ser cristão, para ter a vida eterna, são diferentes formas de falar da mesma coisa.
Basta uma única coisa, que é crer em Jesus. Por isso mesmo, para alguém ser batizado, né, em nossa igreja e nas igrejas evangélicas, basta uma única coisa: crer de verdade em Jesus. Quem fez o curso de batismo vai estar lembrando disso, né? Só precisa crer, mas tem que ser de verdade, né? Então, por isso, o assunto desse texto é esse. É o que significa crer de verdade. E olha que Jesus está falando para todos, qualquer pessoa. Se não cumprir isso, não pode ser meu discípulo. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, olha só o versículo 25. O contexto, quando é que Jesus fala isso? Grandes multidões acompanhavam Jesus, então ele se vira para as multidões e diz isso que ele fala. Jesus, ele, nesse tempo, no começo, logo começando o ministério, por causa dos sinais, dos milagres que ele fazia, ele se tornou uma pessoa conhecida e grandes multidões o seguiam. E também o ensino dele era um ensino envolvente e fazia sentido para as pessoas, por isso seguiam também, enfim. E aí Jesus está querendo fazer o quê? Ele está querendo dizer assim, pessoal, existe uma diferença entre ser um simpatizante meu, entre ser alguém que gosta de ouvir meu ensino, entre ser alguém que se admira dos milagres que eu faço e ser um discípulo. Ser um simpatizante, ser parte da multidão, ok, tudo bem. Mas só isso não faz de nenhum de vocês meu discípulo. Jesus queria dizer para a multidão o seguinte: legal, olha, muito bom vocês estarem me seguindo e fiquem à vontade para seguir, eu tenho muito a ensinar mesmo, o meu pai me enviou para ensinar, né? E vocês estão vendo os milagres e glorificando a Deus, amém. Mas olha, isso daí não faz de você um discípulo. Jesus está dizendo, eu quero deixar bem claro, para ser discípulo, eu vou resumir o que Jesus diz então. Para ser discípulo, precisa crer de verdade em mim como Senhor e Salvador. É isso que ele está dizendo, tá? Sabe por que isso é importante? Porque a gente pode estar indo na igreja. Nós podemos estar vindo em todo o culto. A gente pode até já ter sido batizado, a gente pode estar fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas pode ser, ou melhor dizendo, sem o crer de verdade em Jesus, nós seremos uma multidão. Nós seremos um simpatizante, nós não seremos ainda um discípulo e, portanto, nós ainda não teremos a vida eterna, a salvação. É isso que fica claro nesse texto. Antes de ir para o ponto fundamental que eu quero destacar aqui, olha que interessante. Versículo 27. O segundo requisito que Jesus coloca qual é? Quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. As mesmas palavras do texto de Marcos que a gente meditou na semana passada. Só que Marcos falava uma coisa a mais. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí depois vem, tome a sua cruz e siga-me, né? Só para mostrar para vocês que o assunto é o mesmo. Jesus, em outro momento, para uma outra multidão, está dizendo as mesmas coisas, né? E olha só, esse texto, como eu disse no domingo passado, eu falei assim, se você tem dúvidas se a interpretação correta de negue-se a si mesmo e tome a sua cruz é realmente negar a si, dizer não para você mesmo, é renunciar a tudo. E tomar a cruz é renunciar até a vida, é morrer por Jesus. Se você tem dúvida que essa é a interpretação correta, eu falei, a gente vai ver um outro texto, que é esse. Porque olha só, agora eu te chamo a atenção para o versículo 33, o último versículo, que é a terceira e última coisa que Jesus fala. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Os irmãos estão percebendo? Então, negar a si mesmo, tomar a cruz, significa renunciar a tudo, inclusive a própria vida. Dizer, não quero mais viver a vida como eu quero viver. A partir de agora, eu creio de verdade em ti, o Senhor é meu Senhor, então eu quero viver essa vida como o Senhor quer que eu viva. Porque a vida já não é mais nem minha, a vida pertence ao Senhor. Minha vida, meu tempo, meus talentos, aquilo que eu valorizo, que é o meu tesouro, tudo isso pertence agora ao Senhor. Então eu quero viver e usar tudo isso como o Senhor quer que eu faça. Tá, irmãos? Então, só para mostrar que isso confirma. Ok, e hoje nós vamos olhar de maneira um pouco mais aplicada e um pouco mais prática justamente o que significa isso. Renunciar a tudo,
abrir mão de todas as coisas, negar a si mesmo, inclusive está disposto a entregar a vida para Jesus, né? Que é tomar a cruz. E, portanto, nós vamos fixar hoje nos versículos 28 até o versículo 32. Nós vamos olhar na parte maior do texto, que é 28 a 32. Olha só, irmãos, o que acontece aqui. Jesus, ele usa duas ilustrações, duas figuras, justamente explicando o que é tomar a cruz e ir após ele. Ele diz no 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí, em seguida, ele vai explicando e ele conclui, olha só como diz o 33, assim, pois, portanto, quem não renuncia a tudo quando tem. Então, olha só, de 28 até 32, ele está explicando melhor, em duas ilustrações, o que é renunciar a tudo, entregar, que é aquilo que a gente ouviu no domingo passado, e a gente agora vai ver em termos mais práticos, tá certo? Primeira história, construção civil. Um homem que vai construir uma grande obra, aqui está falando uma torre, hoje ninguém constrói uma torre, você vai construir um edifício. Então, você vai construir um edifício. Primeiro, você tem que fazer o quê? Você vai sentar, olha só, versículo 28, né? Você vai sentar. Então, se não é estabanadamente começar a contratar pedreiro, cava o buraco, vamos, não. Você senta primeiro, você calcula a despesa, você verifica. Senta, calcula e verifica. Primeira coisa importante que Jesus está querendo mostrar, olha só, a decisão de crer em Jesus é uma decisão séria para toda a vida. É uma coisa que tem que ser tomada com muita consciência. Você precisa sentar, você precisa avaliar, você precisa pensar seriamente, porque é uma decisão radical. Radical. Eu vou abrir mão de tudo para Deus. Estou disposto a pegar o que Deus tem para mim. Eu estou renunciando a todas as coisas. Então você vai ver essa ênfase tanto na primeira figura quanto na segunda. Agora, o que eu quero destacar aqui nessa primeira imagem? Que é uma situação de tomar uma decisão. Construir ou não construir a torre. Ele podia construir, ok. Ele podia não construir, tudo bem. Isso não afeta muita coisa, é uma decisão que está à frente para ser tomada. Irmãos, eu entendo que Jesus quis mostrar o seguinte: o renunciar a todas as coisas, ele fica mais evidente e a coisa funciona bastante nas decisões da vida que a gente toma, grandes e pequenas. Então, irmãos, toda vez que você for tomar uma decisão, e a nossa vida, alguém disse assim, né? A vida é uma série de decisões. Como você está hoje é fruto das decisões que você já tomou. Como você estará no futuro vai ser fruto das decisões que você tomará. Agora, é claro, quem disse isso está desconsiderando, obviamente, né, que Deus é Senhor e, por exemplo, não importa que decisão você tenha tomado, a Covid veio, né? A pandemia chegou. Então, é claro que é outras coisas. Mas, ainda assim, não importa o que aconteça, cabe a você decisão. Então, a vida é uma sequência de decisões. Então, irmãos, eu entendo assim, Jesus está falando assim, olha, preste atenção nas decisões que você toma. Avalie bem, porque é aí que é o X da questão de você renunciar a tudo ou não. Em que sentido, irmãos? Quando a gente tem uma decisão à nossa frente, se ficar claro, nem sempre fica claro, mas se ficar claro que um lado é o que Deus está querendo, é a vontade de Deus, então se você de fato crê de verdade em Jesus, o que você fará? Você vai tomar essa decisão, haja o que houver, custe o que custar. Às vezes na nossa vida, existem decisões que ficam claras que um caminho, pela Bíblia, pelo que a gente conhece, ou então porque Deus, o Espírito de Deus nos fala no nosso interior, mas fica claro de alguma forma que Deus quer que eu faça isso. Só que, do ponto de vista humano, se eu me assentar, se eu calcular, se eu verificar, fica parecendo que esse caminho eu vou perder muito, mas esse outro caminho que não é que está errado, não está errado. Às vezes está errado, tá certo? Às vezes você vai ter que passar por cima de algum princípio, alguma lei, mas esse caminho vai dar certo.
esse caminho vai dar certo. Esse caminho que parece ser de Deus vai dar errado. Vai dar errado. Vai custar muito. Vai ser difícil. Olha, nessa hora que está a questão. Será que eu creio de verdade em Jesus? Será que eu creio de verdade em Jesus? Será que Ele é meu Senhor? Que decisão eu vou tomar? Às vezes, irmãos, o outro caminho não tem nada de errado. Porque às vezes a decisão... Aliás, eu quero deixar bem claro, né? As decisões que uma coisa, um lado é errado, se a gente é cristão para valer, a gente já sabe, não, tá errado, não vou fazer. Mas às vezes a decisão é neutra. Só que depois de orar e tudo, fica mais claro um caminho. Ah, mas esse caminho é difícil, vai custar, não, eu vou tomar a decisão para o outro lado. Irmãos, sabe por que isso tem tudo a ver com crer em Jesus? Para ficar mais claro, nós vamos para só mais um versículo, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu vou ler uma parábola de um versículo que Jesus conta aqui, Mateus 13, 44, não precisa abrir. Olha só essa parábola, que eu já citei várias vezes, porque é uma parábola, para mim, assim, falou muito na minha vida. Mateus 13, 44, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Muito simples a parábola, né? Aquele tempo era muito mais comum do que hoje, mas hoje, de repente, né, em algum lugar aí, especialmente na costa, né, vai assim, né, alguma cidade litoral, algum pirata chegou lá, né, aquelas histórias, cavou um buraco, escondeu um baú cheio de moedas de ouro, enfim. Mas essa é a ideia. Aquele tempo não tinha banco, né, não tinha... Aliás, tinha já alguma coisa assim, toda que Jesus cita, né, mas não é como hoje. Então era comum as pessoas esconderem os bens que tinham. Então vai que um homem esconde um tesouro que ninguém sabia, encontra um tesouro que ninguém sabia. E aí qual é a história? Eu quero mostrar um ponto central dessa história. Ele teve que vender tudo o que tinha para comprar aquele campo. Por que um ponto central? Porque em seguida tem uma outra história semelhante e repete a mesma coisa. Vendeu tudo o que tinha. E olha só como isso então tem a ver com o assunto que a gente está conversando. Para ter o tesouro, ele teve que vender tudo que tinha. Abriu mão de tudo, renunciou tudo. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando. Crer de verdade em Jesus e renunciar a todas as coisas. Agora, olha só essa história. Ele fez isso transbordante de alegria. Por que você... Imagina tudo que você tem. Tudo bem, não é muita coisa. Né? Nenhum de nós é milionário, né? Ninguém é rico aqui. Mas imagina tudo que você tem. Sua casa, carro, né? Se você tem casa propriamente, Deus tem te abençoado, carro, tudo que tem na conta bancária, todos os seus bens, geladeira, fogão, cama, cadeira. Imagina, vendeu tudo que tinha. Só a roupa do corpo vai sobrar, mas todo o seu guarda-roupa, né? Tudo que você tem. Agora, o que diz essa parábola? Ele, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha. Por que ele fez isso? Ora, é muito simples, porque o tesouro valia muitas vezes mais, né? Vamos supor que se somar tudo que eu tenho vai dar 15 mil reais, 10 mil reais, né? O tesouro era milhões de reais, né? O tesouro valia muitas vezes mais. Irmãos, toda vez que eu estou diante de uma decisão, e eu entendo que um lado é o Senhor, e imediatamente transbordante de alegria eu não tomo essa decisão, sabe por quê? Que eu não tomo essa decisão? Porque eu não creio que nesse lado tem um tesouro escondido que vale muitas vezes mais do que esse outro lado. Quando eu tomo outra decisão é porque eu acho que esse outro lado, as coisas que o outro lado vai me proporcionar, é muito mais do que o que Deus vai me proporcionar. Então significa que eu não estou crendo. Eu não estou crendo no amor de Deus, na bondade dele, em que ele tem o melhor para mim, em que a decisão deles sempre é o melhor. Os irmãos estão percebendo como tem tudo a ver com fé? Alguém disse assim, toda vez, a base de todo pecado, a base de todo e qualquer pecado, não importa em qual área seja, é uma falta de fé, uma falta de crer no amor, na bondade perfeita de Deus. Por que eu peco e escolho um pecado? Ninguém peca por uma coisa que acha que é ruim.
Todo mundo vai ser tentado e vai pecar por algo que ele acha. Naquele momento da tentação, ele achou que seria bom, que traria felicidade, que traria prazer, que traria dinheiro, sei lá, alguma coisa, mais bom, que senão ninguém faria. Então, quando eu decido fazer isso, no final das contas, eu deixei de confiar. Eu não estou dizendo que se você pecar, você perdeu a vida eterna. Não estou dizendo nada disso. A gente já falou sobre isso, né? Mas se você decidir deliberadamente continuar vivendo em pecado, sim, você negou a Cristo, né? Mas, de novo, olha só, as escolhas da nossa vida têm a ver com crer de verdade em Jesus. Vamos acelerar, o tempo está passando. Segunda figura, irmãos. A segunda figura, bem parecida, também tem essa ênfase, pense bem. Versículo 31, ele se assenta, ele calcula o rei, né? O rei que contra si vem um exército bem maior do que o dele. Ele vai se assentar, vai calcular. Um exército dobro do tamanho está vindo contra ele. Qual é a diferença? Eu entendo que essa segunda situação, meus irmãos, é a situação de um problema que ele não escolheu. Não é uma escolha que você tem que tomar. Claro que no final tem uma escolha. Mas ele está falando de um problema. O rei se vê diante de uma situação que vem um exército inimigo com 20 mil homens e ele tem só 10 mil. Irmãos, segundo momento em que fica mais claro essa questão da fé. E hoje, né, a nossa irmã Laura testemunhou sobre isso, né, de como que Deus abençoou ela e a família, justamente nesse lado de confiar. Você confia em Deus ou você não confia? Você crê em Deus ou não crê? Irmãos, quando vem um problema sobre nós, a gente tem que tomar uma decisão e buscar uma saída, né? Então, olha só, às vezes a gente encontra uma saída, mas que no fundo a gente sabe que não é tão correta assim. Que não é, na verdade, será que é o que Deus quer? Não sei se é o que Deus quer, parece que Deus quer isso aqui. Só que isso aqui soluciona o problema. Do ponto de vista humano, soluciona. Isso daqui não vai solucionar, isso aqui vai custar muito, mas eu entendo mais que é de Deus. Se a gente toma a saída que a gente percebe que não é de Deus, irmãos, de novo, o que está acontecendo? Eu estou deixando de ter, eu escolhi naquele momento não crer de verdade em Jesus como meu Senhor. Porque eu estou deixando de crer que Ele que tem a resposta certa, que Ele que tem de fato o melhor para mim. Irmãos, cada vez eu vejo ser mais comum. Semana passada, eu estava conversando com alguns colegas, amigos, pastores da Rollins. A gente estava numa reunião lá, batendo um papo, né? Conversando. E cada vez mais, irmãos, eu percebo que uma tendência que, infelizmente, eu vejo está entrando na igreja evangélica, do quê? De que quando há situações de problema e tudo, a gente tende a desconsiderar completamente ou radicalmente o que a Bíblia diz de certo e errado, e a gente tende a transigir com algumas coisas menores. Não estou dizendo nada de roubo, né, de assassinato, não estou dizendo, mas a gente tende a transigir com coisas menores. Por quê? Porque senão não dá para resolver, porque senão não vai dar para enfrentar, né? A questão, porque tomar esse caminho vai ser muito complicado. Então eu estava conversando e vendo isso, e a gente conversando justamente sobre esse fato, de que existe uma tentação da gente tentar dar um jeito, mesmo que a gente saiba que não seja o padrão de Deus, Para um tempo como este, irmãos, Deus quer que a gente viva a radicalidade. Certo é certo, errado é errado. Mas é impossível. Bom, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, eu vou dizer mais uma coisa. Muitas vezes a gente tem a tendência de tomar decisões pensando nos resultados. Não é que está errado tomar decisão pensando no resultado. Isso faz parte do sentar, avaliar e calcular. Mas se a minha decisão se baseia só em possíveis resultados, eu estou correndo um grande risco de acabar deixando de lado algum princípio bíblico em prol de um lado que o resultado parece ser melhor. E aí, no final, o que acontece? Os fins justificam os meios? Nunca. Na Bíblia, nunca. O fim tem que ser correto, o meio tem que ser correto. Mas com o meio correto não se chega a esse fim. Irmãos, quem faz chegar ao fim ou não é Deus, tá certo? O fim, se vai ser A, B ou C, só Deus sabe.
O futuro pertence a Deus, nós não sabemos. Então, quando fica claro alguma direção de que um lado é o certo, é o que Deus está querendo, a gente não pode titubear. Como diz o texto, transbordante de alegria, nós vamos tomar aquela decisão, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Por quê? Porque nós cremos de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. Porque se esse outro caminho é de Deus, mesmo que pareça que vai dar errado, não, esse é o caminho que tem o tesouro escondido. Enfim, você crê ou não crê que tem o tesouro escondido, né? Aquele homem tinha encontrado, não era mais questão de fé, mas para nós, não, eu creio. Deus sempre tem o tesouro escondido, que vale infinitamente mais do que tudo. Irmãos, nós temos hoje uma Assembleia Geral, nós temos uma decisão crucial para ser tomada, né? E eu não estou pregando esse texto por causa da Assembleia. Aliás, não havia, até sexta-feira, não havia nenhuma possibilidade de ter Assembleia nesse domingo. Esse é o texto que Deus já tinha me dado, e até falei no domingo passado, né? Na continuação nós vamos ver outro texto que vai deixar mais claro. Mas até nisso eu vejo uma direção de Deus. Nós precisamos, se a gente perceber que algum lado é a vontade de Deus, então aí não importa os custos, não importa o que aconteça. É claro, a percepção da vontade de Deus pode ser diferente entre nós, não tem problema nenhum. O que importa, o que não pode ser diferente, é que todos nós estamos buscando a vontade de Deus. Independentemente dos resultados, dos custos, independentemente se parece ser o melhor ou não, se algo é a vontade de Deus, será o melhor. Será o melhor, porque Deus é o Deus que nos ama e sempre tem o melhor para nós. Nós vamos terminar com um momento agora de oração e de você se colocar diante de Deus. E a pergunta é simples, né? Será que você é um simpatizante da multidão, um seguidor de Jesus na multidão, ou você é um discípulo que crê de verdade em Jesus como Senhor e Salvador? Nessa manhã e toda hora, não é só nessa manhã, não é só no culto, né? Mas nessa manhã também, como todo instante, Jesus está te convidando. Por que ele pregou isso para as multidões? Porque ele queria que toda a multidão tomasse essa decisão de crer de verdade nele, com essa implicação de renunciar a tudo e de abraçar os planos, os projetos, a vontade de Deus, custe o que custar, haja o que houver. Ele queria que todos fossem discípulos. Então o convite está aberto para você. E é uma decisão, só que é uma decisão de vida. Por isso Jesus está dizendo, olha, pare, se assente, calcule, avalie. Agora calcule não com o olhar só deste mundo, né? Não, você calcula, que é aí que está o crer, né? Não, quando eu creio em Jesus, eu calculo com o fato de que o tesouro escondido vale infinitamente mais. Mas calcule e tome a decisão. Então eu convido você a orar. E, de fato, se Deus está te chamando a renovar a decisão em alguma área, então que você ore sobre isso. Ou se Deus está te chamando, dando esse convite, você está dizendo, não, esse convite é para mim, eu quero crer de verdade em Jesus. Fale isso com suas palavras para Deus. Fale isso com suas palavras para Deus e depois eu vou terminar orando. Vamos terminar dessa forma. Pai querido, muito obrigado pelo teu convite de amor. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre quer o melhor para as nossas vidas. O teu plano é perfeito, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer vida eterna, vida abundante para nos dar. Sendo sidos, ó Deus, o Senhor está estendendo esse convite hoje para nós. Meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui hoje, nesse momento, na tua presença. E, ó Deus, o Senhor sabe
quantos de nós estamos tomando essa decisão? Eu creio, Senhor, que a maioria de nós estamos renovando isso e tomando essa decisão. Se não, Senhor, o Senhor conhece o coração, senão talvez todos nós estejamos fazendo isso, o Senhor conhece o nosso coração. Então, nós que estamos fazendo isso, nós dizemos para o Senhor, ó Deus, que nós negamos a nós mesmos, estamos renunciando a todas as coisas com o eu no centro. Estamos, ó Deus, renunciando inclusive à direção da nossa própria vida. E estamos abraçando, ó Deus, os teus sonhos, os teus projetos, a tua vontade, a tua vida para nós. Porque nós estamos mais uma vez se afirmando que nós cremos de verdade em Jesus, no Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, então nos ajude nas decisões que nós temos no nosso dia a dia, a decidir sempre pelo Senhor. Então nos ajude, Pai, nos capacite quando a gente enfrenta lutas, problemas e tribulações, a tomar o caminho de saída que o Senhor nos apontar, e não qualquer outra coisa que não seja a tua vontade. Pai querido, nós estamos tomando essa decisão. Sentamos, pensamos, avaliamos, e é essa decisão da nossa vida, mais uma vez, que dizemos para ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se há alguma dúvida sobre isso que nós meditamos, nós, pastores, estamos à disposição, Catiane também, para a gente conversar. Se porventura você entendeu e tomou essa decisão pela primeira vez na sua vida, eu peço que você entre em contato com a pessoa da igreja que você tenha mais afinidade. Conosco, pastores, estamos abertos também, mas conte isso, que a gente quer orar por você. Ou se você estava afastado de Deus e tomou essa decisão de voltar hoje a Ele, crendo de verdade nele, por favor, nos conte, que a gente quer orar por você. Já estamos com horário avançado, eu quero só agradecer, dizer que estamos muito felizes com a presença dos nossos visitantes. Está conosco hoje o Éder, seja muito bem-vindo, Éder, ao nosso culto. Também tem duas amigas que a Simone convidou, estão conosco, a Clarity e a Carmen. Sejam bem-vindas entre nós e que vocês sejam muito abençoados, todos vocês que nos visitam, e experimentem cada vez mais essa alegria de Deus na vida de vocês. Eu queria dizer também que hoje nós estamos com cerca de uma estimativa de umas 45 pessoas participando desse nosso culto online, e eu creio que a participação online é a maior que nós já tivemos até hoje. Na verdade, já acho que é mais 45, outras pessoas foram chegando, a gente deve estar em mais de 45 pessoas. Dois avisos importantes. Primeiro, para dizer que está toda acertada a conta bancária da igreja, já foi atualizado a ata, e por isso mesmo já temos um Pix, temos o Pix da igreja para facilitar aqueles que vão dar as ofertas e os dízimos. Esse Pix vai ser amplamente divulgado na lista de contatos, né? No grupo Rollins Manaus também, está aí na tela, né? O Pix é o CNPJ da igreja, mas você tem também o QR Code, que é só você apontar o celular, abrir o aplicativo do seu banco, apontar o celular do Pix lá, e você vai poder facilmente ofertar para Deus ou consagrar também o seu dízimo. E, finalmente, relembrando para todos, né, nós temos hoje uma Assembleia Geral da Associação às 1h30 da tarde, 13h30, né? Foi uma situação urgente e muito relevante, por isso a gente está abrindo essa exceção de não ter convocado com antecedência normal de 15 dias, porque na Assembleia a gente vai entender melhor toda a situação e vai ficar mais claro a necessidade que nós tivemos. Então, desde já, eu peço desculpas por essa convocação de emergência que a diretoria fez. Isso foi uma coisa que a diretoria entendeu que deveria convocar essa Assembleia e ela que está convocando para 1h30 hoje. Amém, irmãos? Deus esteja nos abençoando e eu vou pedir agora que o pastor Masashi nos dê a bênção, peça a bênção de Deus sobre todas as nossas vidas. Amém. Então vamos orar. Watashi tachi no Shu Yesu Kristo no megumi, Chitinaru kami no ai, Serei no majori to nagusame ga ima mo eien ni watashi tachi to tomo ni arimasu you ni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão
a consolação e o enchimento do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.